certo? Sou tradutor. Meu nome é Ivan, sou tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais. Sou aqui do campus Tobias Barreto, Instituto Federal. E é um prazer passar para vocês, nessa unidade, a importância da inclusão de pessoas surdas. Desde a Idade Média, houve um regresso, pessoas com necessidade específica, falando da pessoa com surdez. O que nós vamos entender nessa aula, a sensibilidade e a importância de incluir o aluno surdo na sala de aula e no meio em que vivemos. É fundamental fazermos isso. Nessa unidade, vamos entender os pormenores. Então, podemos falar sobre o aluno surdo. Pesquisas desenvolvidas no Brasil e no exterior indicam que um número significativo de sujeitos surdos que passaram por vários anos de escola apresenta competência para aspectos acadêmicos. Talvez alguns achem que o sujeito surdo ele é incapaz porque não ouve, não fala, né? Não fala a língua portuguesa. Exatamente, ele não fala porque ele não ouve. Imagine você tentar falar uma palavra estrangeira, português, vamos dizer assim, inglês, francês, se você nunca ouviu a pronúncia. Da mesma forma, será que isso torna você incapaz? Não. Tem outros meios, né? Você vai lá, aprende. Já o surdo, ele nunca ouviu a palavra, então como ele vai pronunciar, já que ele tem a deficiência auditiva? Mas ele tem a língua de sinais como sua língua materna, a sua primeira língua, né? Então aí o surdo é capaz, sim, ele é capaz de comunicar-se em seu idioma e ele é capaz, e com certeza, sem nenhuma dificuldade, ser um cidadão, uma pessoa até mesmo acadêmica, estudiosa, formada, com uma profissão como qualquer outro de nós. Temos o acesso à inclusão, desde que a lei foi aprovada, isso ficou mais amplo, né, para toda a sociedade. É importante essa união, todos, não importa se seja com deficiência auditiva, física, com alguma necessidade específica. Todos nós precisamos nos unir para uma inclusão melhor. Estamos vendo aí, né, essa importância da inclusão na nossa sociedade e no nosso meio. Mas como se deu isso? Será que desde o início foi assim? Será? Com certeza que não. Vamos observar aqui na Grécia, sobre surdez e linguagem e inclusão escolar. Essa inclusão escolar foi muito importante para que hoje tenhamos uma inclusão melhor. Mas vamos falar um pouco da Grécia. Para os gregos, as pessoas surdas eram tidas como incapazes, não pensavam, eram incompetentes. Eles encaravam assim a pessoa com surdez. Também os surdos, eles não podiam ter qualquer espécie de direito. Olha, veja só, eram discriminadas, as pessoas tinham preconceito para com a pessoa surda na sociedade da Grécia. Mas os anos foi passando, certo? E até mesmo nesse tempo, o surdo era condenado à morte, porque eles não achavam que a pessoa surda tinha direito de viver. Essa era a visão. Só que Sócrates, né, um dos mais notáveis filósofos gregos, no ano 360 a.C., ele afirmou ser aceitável que os surdos tivessem uma comunicação que utilizasse a mão, o corpo. É interessante, gente, que o sujeito surdo, a pessoa surda, ele usa um recurso de uma língua de sinais, chamada Libras, né, hoje. Então, já Sócrates acreditava que ele era capaz, os surdos eram capazes de se comunicar por meio das mãos do corpo, e ele não estava errado, não. Com o tempo, provou-se isso. Podemos falar também agora do Egito. Como os surdos eram vistos no Egito, diferente de hoje. Melhor, digo, diferente da Grécia, né? Eram vistos como deuses, enquanto a Grécia encarava eles como incapazes, o Egito como deuses. Eram até adorados as pessoas surdas por função, por realizar uma mediação entre os faraós e os deuses. Eles tinham essa função, né? Eram protegidos até mesmo pelos faraós, porque era encarado. Sabemos que a história mostra que lá no Egito as pessoas veneravam, adoravam muitos deuses, né? E até o surdo, a pessoa surda, era encarada assim, como um deus. Mas podemos falar em Roma, sobre Roma, em relação à pessoa com surdez. A antiga sociedade romana, ela foi influenciada pela cultura grega.
Veja só, na Roma, as pessoas eram vistas como mesmos preconceitos da Grécia Antiga. Isso, infelizmente, alguns países da antiguidade adotaram o conceito, né, da Grécia Antiga. As pessoas surdas eram excluídas realmente do convívio social. Não, eles não tinham direito, não tinham de jeito nenhum direito. Era assim como eles viam o surdo. Não, sem direito, sem nenhum recurso. Mas vimos que não é assim, né? Hoje nós temos uma realidade bem diferente que vimos antigamente. O que podemos ver hoje no Brasil, ou lá muito tempo atrás, que houve um avanço, estamos falando também de avanço de pessoa com necessidade específica em pessoa surda. Lá no início do Segundo Império, era liderado por Dom Pedro II. O Segundo Império começou em 1840, finalizou em 1889, devido à proclamação da República. Mas o que vai acontecer? O que isso tem a ver com a língua de sinais ou com a pessoa surda? Primeiro, Dom Pedro II, em 85, ou melhor, em 55, 1855, e o conde professor francês, um educador bem conhecido no tempo, veio para o Brasil, no tempo de Dom Pedro II, e assim instituiu uma inclusão, um avanço, que a pessoa precisava não ser excluída mais. A pessoa com surdez precisava ser interagida e eles eram capazes de aprender. Essa era a missão do professor, ensinar método que já adotava lá na França. E aí se expandiu também a grande Europa para a educação de pessoas surdas. Olha a visão, né, desse educador, desse professor. Ele teve uma visão peculiar aqui no Brasil. Mas, com o tempo, o que aconteceu? Foi fundado uma escola aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, chamada Escola Instituto Nacional de Surdos Mudos, né? Essa expressão era usada muito ainda no passado. Surdos mudos. Hoje não podemos usar mais essa expressão surdos mudos. Por que não podemos usar? Porque é uma múltipla deficiência da ideia, né? Porque a pessoa é surda, é verdade, mas ela não é muda, como eu até tinha mencionado há pouco tempo. Ela fala uma língua que é Libras, língua de sinais, e ela só não pronuncia as palavras na língua portuguesa, qualquer outro idioma, porque nunca ouviu, né? Eu dei até esse exemplo aí. Tem a sua própria língua de sinais, o surdo, que envolve a comunicação corporal, a comunicação facial, os parâmetros, né? Tudo isso temos também dentro da língua de sinais, todos esses parâmetros. Então, é uma língua e a pessoa é conhecida como pessoa surda, não surda-muda. Falando sobre esse tempo, certo? Houve a fundação de uma escola aqui, Instituto Nacional de Surdos Mudos, e ocorreu exatamente em 1857. Foi uma grande marca, né, para a história aqui do Brasil. Os surdos brasileiros, eles ficaram contentes. Aos poucos, foi avançando essa inclusão. Nos dias atuais, o Instituto Nacional de Surdos, conhecido como INSS, hoje é conhecido como INSS, Instituto Nacional de Surdos, de Educação de Surdos. Olha, então a expressão mudo já fugiu, né? Já não se colocaram mais essa expressão. Mas o que aconteceu? Veja só o avanço, né? Nos anos 70, o Instituto já colocou aí à disposição toda a forma de inclusão para a pessoa que tem essa necessidade específica. Bom, vemos algo amplo, né? Em nosso Brasil, nosso país, e assim como ao redor do mundo. Aquela visão que o surdo não era capaz, desapareceu. É verdade que algumas pessoas ainda têm preconceito, né? Mas não podemos jamais ter uma visão assim. Na década de 80, o Instituto Nacional de Educação de Surdos reforçou a pesquisa em relação a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Esse instituto dedicou-se em pesquisa e estudos. Lá no Rio de Janeiro, essa escola é bem conhecida, né?
ou seja, é uma referência, inclusive, em todo o Brasil, ou podemos dizer assim, todo o mundo, porque veio grandes avanços iniciando lá Dom Pedro II, e foi, até chegar em nossos dias. Então, foi criado curso, nível de especialização. Hoje nós temos também um avanço tão grande, temos escola bilíngue para pessoa surda. Olha, veja só, antes era excluído. O surdo não tinha lugar no espaço escolar, no meio ambiente. Hoje não. O espaço ampliou. Temos uma língua brasileira de sinais, que é a Libras, que foi bem reconhecida, certo? Pelo presidente, decretou essa língua, e hoje muitos surdos falam esse idioma, ou usam a língua de sinais, e ouvintes são usuários dela, tradutor e intérprete de língua de sinais. Esse reconhecimento se deu em 2002, com a Lei 10.436. Eu lembro que foi uma festa nesse tempo, né? Eu já conhecia a língua de sinais, eu aprendi língua de sinais, e quando essa lei foi reconhecida, fiquei feliz, e meus amigos, meus colegas também ficaram muito felizes com o avanço, com o reconhecimento, porque antes, embora existisse a língua de sinais, mas não havia um reconhecimento aqui no Brasil. Só em 2002, graças a Deus, houve, né, esse reconhecimento dessa lei. É verdade que foi muito importante a conquista para a comunidade surda brasileira. Foi uma festa. Até hoje as pessoas comemoram o Dia da Libras, o Dia da Língua de Sinais. Já se fez 21 anos do avanço, do reconhecimento da aquisição por lei, né? Da Lei 10.436. Foram ampliado o ensino de difusão da língua brasileira de sinais. Hoje temos o quê? Aprovação de cursos de letras libras. Letras libras. Dá o direito à pessoa a ser um professor de língua de sinais. É importante também a pessoa começar antes, né? Fazendo cursos de língua de sinais, básico 1, básico 2. Temos exemplo no Instituto Federal de Sergipe, Tobias Barreto, que várias pessoas, alunos do campus, professores, também comunidade, pai e mãe que tem filhos surdos, tem feito cursos aqui, né, no Instituto, e tem saído com conhecimento básico da aquisição dessa língua, e se comunicado, fazendo apresentações, entendendo o contexto escolar e o contexto do meio, né, em que a pessoa surda convive, com seus pais, parentes e amigos e vizinhos. Muito bom. Graças ao reconhecimento dessa lei, que foi desde 2002, conforme foi mencionado aqui. Podemos, com certeza, entender a importância da inclusão, do avanço da pessoa surda. Mas voltando sobre como era, né? Lá no passado, exemplo, a China. A China tinha um conceito errado sobre o surdo também. Tinha um preconceito. Os surdos eram lançados no mar, não é? Eles eram lançados ao mar. Não tinham direito a viver. Era assim que alguns encaravam. Já na Palestina, tinha uma referência, né, na história judaica, com a lei hebraica, na qual se diferenciava os surdos, e muitos assim eram encarados como diferentes. O que são os surdos e os que são só os mudos. Havia uma diferença entre eles, né? Nesta lei, havia restrições específicas relacionadas a cada sujeito. Em relação à posse, propriedade, o sujeito, a pessoa surda, não tinha direito, não. Era excluído do testamento. Por um lado, elas protegiam os surdos de ser amaldiçoados, mas, por outro lado, impediam de participar dos rituais judaicos. Eles tinham esse conceito em relação a essa pessoa com necessidade específica, ou essas pessoas com necessidades específicas. Podemos falar de Santo Agostinho, certo? Que viveu depois de Cristo. Um dos nomes da maior referência da Igreja Católica. Chegou a dizer que uma pessoa era surda pelo fato de os pais precisarem pagar pecados cometidos no passado. Olha que conceito dessa pessoa religiosa, né?
Ele acreditava nisso. Os pais dele cometiam pecado, agora os filhos estão pagando. É um pagamento pelos erros, né? Achando que Deus castigava os seus filhos e fazia os pais sofrerem porque os pais tinham cometido algum erro no passado. Sabemos que isso não é verdade. De uma mistura, né? De religião com conceito em a pessoa com deficiência. Ele defendia a ideia de que os surdos podiam se comunicar utilizando gestos. Aceitavam isso. No caso, Agostinho também defendia essa questão. Isso mostrava que outros bispos da Igreja Católica, outras pessoas religiosas, também aceitavam que o surdo fosse incluído, participasse de uma comunhão, né? Participasse dos rituais da igreja. Tudo isso, enquanto outros não aceitavam. Era verdade. Houve várias pessoas religiosas que se envolveram na inclusão, mas outras não aceitaram. Podemos falar de Pedro Ponce, ele foi um defensor, né? Ele reconheceu o avanço, que precisava se avançar em tudo isso. Inclusive, ele criou o alfabeto manual. O alfabeto manual é o alfabeto da língua de sinais, da língua brasileira de sinais. Inclusive, cada país tem sua língua de sinais. Entende-se que a língua de sinais é universal, no caso a Libras. Não, cada país tem sua língua. É verdade que Pedro Ponce de Leão, ele organizou, criou o alfabeto manual. E assim ajudou as pessoas surdas a soletrarem palavras. Veja só, a educação de pessoas surdas. Aí os olhos de muitos foram se abrindo. Foram clareando, entendendo. Houve muitos estudiosos, né? Professores que se envolveram na educação e no avanço. Daí começou a alfabetização, usando o alfabeto, começando usando sinais, alguns defendiam, outros não, mas mesmo assim, sempre existiu pessoas, educadores, que se empenharam a favor desse método, né, de ensino. Temos muitos influenciadores daquela época. Podemos citar vários, né? Como Alexandre e outros cientistas também inventou que foram a favor da inclusão e da oralização. Alguns acreditavam na oralização. Não, outros defendiam o uso da língua de sinais. Houve até um congresso de Milão no tempo que houve essa questão, proibia a língua de sinais ou apoiava que o surdo oralizasse, proibindo a Libras. Houve esse dilema no Congresso de Milão. Temos muitos outros, né? Médico também que se dedicou à maneira mais profunda à surdez, tentar descobrir o que leva a pessoa a se tornar surda. Não era a questão que seus pais tinham cometido algum erro, agora Deus estava castigando. Não. Existia um fator. Era o que? Genético? Era alguma doença? O que era? Então, houve pesquisa em cima disso para entender melhor e tirar os preconceitos envolvendo essa deficiência auditiva. Podemos citar também Ellie Kelly, muito conhecida, né? Tem filmes falando do assunto. Surda e cega aos 7 anos. A história dela é bem conhecida. Vocês podem até pesquisar depois como é que uma pessoa conseguiu ter um avanço tão grande na educação inclusiva como a Ellie Kelly. Ela lutou. Seus pais lutaram também. Ela era tratada como um bicho no início, né? Imagina uma pessoa não escutar e não ver. Né? Será que ela é capaz de aprender? Ela é capaz de desenvolver-se? Claro que sim. Ela é capaz de ser educada. Hoje eu conheço surdos que têm mestrado, também estão entrando no doutorado, e são muito fluentes no idioma, então sabe língua de sinais de outros países. Língua de sinais francesa, italiana, e são intérpretes, né? Surdos intérpretes, sim, de uma língua de sinais para outra língua de sinais. Suponhamos que um amigo, eu conheci um amigo que foi para um congresso em outro país, na França. E ali tinha pessoas surdas também presentes, brasileira. E também pessoas surdas da França.
São línguas de sinais diferentes. O que aconteceu nesse congresso? Esse amigo meu surdo, ele fez a interpretação da língua de sinais francesa para a língua de sinais brasileira. Então, ele entendia, né? Para isso tem que entender os dois idiomas, no caso dele, né? Ele era bilíngue, de duas línguas de sinais diferentes. A história dela aqui é bem interessante. Ela era surda, cega, aprendeu língua de sinais e braille. Braille são códigos, né? Onde a pessoa com deficiência visual, ela lê com os dedos. E existe também Libras tátil para a pessoa que é surda cega, que tem surdo-cegueira. A pessoa faz o sinal da própria mão da pessoa com essa necessidade específica. Bem interessante a história de Yali Kelly. Temos outros também que podemos citar aqui. Thomas, né? Ele fundou uma escola para pessoas surdas na Europa. Veja só a visão dele. Ele acreditava também na inclusão e que tudo isso poderia avançar. Ele foi um importante educador que fundou uma escola para surdos nos Estados Unidos em 1817. Outro educador também, conforme vocês estão observando aí o nome e a sua influência, né, nessa inclusão e nesse avanço. Inclusão atual. A inclusão atual, sabemos, como mencionei agora há pouco, hoje temos a aprovação da lei, temos tudo isso aí para favorecer a pessoa surda. Temos escola bilíngues também, o tradutor intérprete de língua de sinais no nosso meio, uma escola. Eu mesmo já atuo como um intérprete de língua de sinais há mais de 15 anos. E estou aprendendo, sempre estou aprendendo, né? Com o meio em que vivo e a pessoa surda. Sempre preciso estar estudando o material antes. Hoje há essa acessibilidade, né, dos professores passar para você, para o intérprete, todo esse recurso para antes fazer uma tradução. Temos janelas de Libras. Os surdos têm direito ao tradutor-intérprete na área da saúde, da educação, conforme foi mencionado, em todos os ambientes. Então, podemos dizer que há realmente um avanço, né? Há uma aquisição. Precisa se avançar mais? Sim, mas só o tempo vai mostrar isso. Mas olhando para o passado e olhando para hoje, podemos ter certeza que houve uma diferença muito grande. Então, desejamos continuar incluído, que se quisermos aprender mais sobre inclusão, precisamos ter um olhar diferenciado para a inclusão. E assim, vamos ajudar não só a pessoa com surdez, mas qualquer outra necessidade específica. Vamos ajudar ela a ser incluído no meio e que ela é uma pessoa normal. Só tem um empecilho que é a fala. Talvez alguns achem uma dificuldade nisso, né? Mas ela tem uma língua. Aliás, qualquer pessoa tem suas dificuldades, né? Com deficiência ou não. Nós todos somos diferentes, mas iguais. É o que defende hoje a inclusão, certo? Então, agradeço a todos vocês. Espero que vocês continuem assistindo essas aulas, né? Em todos os módulos. E aí, vamos, com certeza, fazer uma verdadeira inclusão, assim como se faz hoje.